Mandar você, meu irmão, abrir sua Bíblia. O livro de Filipenses. Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4. Apenas os versos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Juninho. É no final da mensagem. É no final da mensagem. Filipenses. Filipenses 4, 6 e 7. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Você fala com o Senhor. Deus, continua, Pai, falando comigo. Continua, Deus, ministrando ao meu coração. Fala com o Senhor. Você e Deus, Deus e você. A porção da palavra já foi lida. Já adoramos a Deus. Já louvamos a Deus. E agora nós vamos continuar ouvindo da palavra de Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, ministra ao nosso coração, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu confesso a vocês que eu gosto muito de história. E por isso sou também formado em história. E a Bíblia nos traz histórias especiais. Histórias as quais parecem que foram escritas ontem. Exatamente para mim, para você e para nós. Sou, com muito respeito, um apaixonado pelo Novo Testamento. Assim como toda a Bíblia. Mas entendo com muita clareza que aquilo que Deus escreveu por meio dos seus, há anos, há décadas, há séculos, há milênio, foram escritas para aquele povo, mas de forma profética. E a partir daqui, entendo com muita clareza que o texto bíblico foi escrito para mim, para você e para todos nós. Paulo, escrevendo para a igreja de Cristo, ali em Filipos, está o mestre, o apóstolo, o professor, o pastor, escrevendo para uma comunidade ansiosa, estressada, me arrisco a dizer, deprimida. E Paulo está escrevendo dizendo: olha, calma, calma. Nós temos um princípio que é maior do que todos. Nós temos um argumento que é maior do que todos. Nós temos um caminho que é maior do que todos. E esse chama-se Jesus. Jesus. E agora o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Fazer o quê? Como? E Paulo está escrevendo: calma. Calma. Apresente a sua queixa ao Senhor. Apresente a sua dúvida ao Senhor.
apresente o seu desejo ao Senhor, apresente o seu sonho ao Senhor, apresente a sua vontade ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, realidade a qual chamava a atenção do povo. O povo vivia uma realidade a qual trazia, sim, preocupação. E quero ser um pouco mais incisivo, trazia preocupações. A questão é, como de fato nós vamos resolver esses princípios os quais têm nos incomodado? Como de fato nós vamos resolver essas implicações, as quais estão aqui, no calcanhar da gente? E naquele tempo, queridos, trazer uma igreja, erguer uma igreja, abrir uma igreja, levantar uma igreja, ser da igreja, caminhar com a igreja, ter a igreja como referência, era algo altamente desafiador. O Império Romano se fazia presente, não apenas vigiando, mas principalmente perseguindo. Os pensadores da época, os mestres da época, os intelectuais da época, os filósofos da época, já entendiam que o cristianismo era uma afronta. E ter mais uma igreja, não se bastasse o que Paulo havia escrito em Roma, como também o que havia escrito ao povo de Corinto, agora chegou aqui, chegou em Filipe. Mestres, intelectuais, homens de destaque da época, estavam entendendo que o que estava nascendo ali não era apenas um povo que buscava a Deus, não. Era um povo que trazia um novo Deus. Discipulado por um tal de Paulo, o qual, há tempos atrás, não teve medo de subir a plenária lá de Jerusalém, o qual já havia sido confrontado, sendo chamado de tagarela. Agora esse cara escreve e tem seguidores aqui em Filipe. Irmãos e irmãs, de fato, o Evangelho de Cristo Jesus, ele tem o poder de incomodar. Mas incomodar no sentido, querido, de dar à realidade uma nova realidade. Dar à verdade uma nova verdade. Sobretudo, ser de fato a verdade. E aquele povo ali em Filipe olhava para aquela igreja que se reunia, olhava para aquela igreja que se erguia, e pensavam, estão levantando um templo contra os nossos deuses. Estão levantando um templo para um Deus contra os nossos deuses. Sim. E com isso, a comunidade de Filipe, a comunidade filipense, o povo de Deus, crente, servo de Deus, que estavam se convertendo, entregando a sua vida a Cristo Jesus, tendo Jesus como seu referencial, modelo de vida, sobretudo Salvador, realmente fazia daqueles homens e até mulheres, perturbados e perturbadas. Mas não pense você, querido irmão, não pense você, querida irmã, que aquele povo via aquela igreja se levantando e aplaudia, não, muito pelo contrário. Estavam ali perseguindo a igreja, vigiando a igreja,
implicando com a igreja, principalmente com aqueles que eram da igreja. Queridos irmãos, irmãs, e nós olhamos para o outro lado e percebemos a igreja de Cristo ali em Filipe preocupada, claro, preocupada com aqueles homens que estavam se levantando contra ela, preocupada contra homens que se levantavam contra pessoas, preocupada. Paulo então escreve, chamando o povo, a princípio, a ter calma. 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 Calma, porque Deus é maior e caminha conosco. Calma. Calma, porque Deus é maior e nos ama. Calma. Calma, porque Deus é maior e não nos abandona. Calma. Calma, porque Deus é Deus. Calma. Calma. Há um segundo chamado, onde o apóstolo escreve dizendo: é preciso orar. É preciso orar. E quando nós oramos, meu irmão, quando nós oramos, a princípio falamos com Deus. Está muito certo. Muito certo. Mas quando nós oramos, eu quero que você entenda, nós não apenas falamos com Deus, como Deus também nos ouve e acolhe a nossa oração. Quando nós oramos, falamos com Deus, Deus acolhe a nossa oração. E quero que você leve para casa. Deus responde às nossas orações. Ah, irmãos e irmãs, e vale a pena entender que no terceiro momento, o apóstolo escreve dizendo: olha, calma, ore, mas já agradeça, porque Deus já começou a agir a nosso favor. Eu sou do tempo, irmãos, eu acredito que muitos aqui são desse mesmo tempo também, onde nós tínhamos com muita frequência os chamados cultos de ações de graças. Eita época boa, rapaz! Tempo bom. Hoje parece que as coisas não são tão... A gente não tem, a gente não tem tanto esses momentos. Mas a criança nascia, ações de graças. O menino fazia um ano, ações de graças. Fazia 15 anos, ações de graças. Fazia outro ano, a pessoa completava um ano de vida, ações de graças. Hoje nós não temos mais isso, como antigamente. Um pastor chamado Elias Rodrigues, assim como eu, ele também, um dos seus sermões, ele pregava e dizia exatamente isso. Infelizmente, nós temos perdido alguns princípios, os quais, num passado muito recente, nos fortalecia. Abrimos mão disso. Abrimos mão. E nós, infelizmente, temos tido um tempo onde as preocupações realmente são muito incisivas. Nós nunca falamos de uma época onde encontrássemos pessoas tão ansiosas como agora. Nós nunca vivemos um tempo, irmãos, onde encontrássemos pessoas tão depressivas como agora. Nós nunca vivemos um tempo onde encontrássemos pessoas tão estressadas como agora. Talvez tenha faltado
da parte da igreja, e como pastor, digo como parte responsável da culpa, talvez tenha faltado da minha parte apresentar esses princípios para alguém. Calma, vamos orar. Eu já agradeço a Deus porque o Senhor tomou a nossa causa. Irmãos e irmãs, não é incomum para ninguém, não é novidade para ninguém. Vemos pessoas estressadas no trânsito, o sinal está fechado, o cara está buzinando. Buzinando para quem, gente? O negócio está fechado, espera abrir para você conseguir, para você continuar, ué. Né? Gente estressada. As coisas aconteceram há 20, 30 anos. Há pessoas que estão sofrendo por aquela situação até o dia de hoje. Outros que não conseguem esperar absolutamente nada. E olha, irmão, com muito respeito, nós nunca vivemos um tempo onde o comércio de antidepressivos estivesse tão aquecido como agora. Como agora. Me lembro de uma ficha que eu fui preencher num lugar, 40 e poucas perguntas. Sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Aí a mulher perguntou para mim assim: o senhor tomou algum calmante? Eu falei, não. Aí o rapaz estava atrás de mim, preenchendo a mesma ficha. A mulher perguntou para ele: o senhor tomou algum calmante? Ele falou, todos. Eu olhei para ele e eu achei que estava brincando, mas estava falando sério. Já tomei isso, já tomei. E aí eu não perdi a oportunidade. Quando acabamos, a gente saindo, eu perguntei para ele assim: ô irmão, aquela hora lá da entrevista, você estava brincando, né? A mulher perguntou se você toma algum calmante, você falou que toma todos. Estava brincando, né? Ele falou, não estava brincando. Hoje, eu só tomo 5, mas já tomei vários. Eu falei, e continuei a perguntar, claro. Perguntei para ele, e aí, o que o seu médico disse? Ele disse para mim, o meu médico disse que o dia que eu me posicionar, tudo acaba. Tudo acaba. Tudo acaba. Porque ele disse que essas medicações ajudam. Mas a minha vontade precisa ser maior do que elas. Irmãos, irmãs, o texto bíblico nos chama a atenção dizendo, calma, Deus está conosco. Calma, Deus ouve as nossas orações. Calma, o Senhor abre portas para nos abençoar. Calma. Querido, quero que você entenda, nada contra profissionais, nada contra medicação, nada contra. Mas eu chamo a sua atenção, meu irmão, para que você entenda que o Senhor está conosco, nos abençoando a todo momento. Que o Senhor caminha conosco a todo momento. Não existiu, não existe e não vai existir uma vida que não seja desafiada a alguma coisa. Amanhã é segunda-feira, querido. Alguns vão trabalhar, outros não. Mas geralmente trabalhamos, né? Segunda-feira. Geralmente trabalhamos. E o que nós vamos encontrar no nosso trabalho? Nós não sabemos. Mas eu quero que você leve para casa o seguinte: independente do que houver, independente do que você encontrar, entenda que Deus está com você. Que Deus caminha com você. Que Deus não te desampara. E o amor de Deus na sua vida é muito grande, querido. Pastor, eu sonhava em ser pastor, desde os meus 14 anos.
E quando eu fiz 24, dia 25 de janeiro de 2001, eu tive que me mudar de Muriaé para São Bernardo. Lá em Muriaé, o prédio mais alto que eu conhecia tinha 10 andares. E eu achava que era chique demais, olhava assim, chique demais. Mas conheci um prédio que tinha 30. E aí a gente se sente assim, o Crocodilo Dundee em Nova York, né? Gente, de onde eu saí, para onde eu vim,